Olá, Mesote Virtual, eu sou o Alex e nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as empresas que pagam dividendos mensalmente no ano de 2023, além de incluir um conteúdo adicional, que são as bonificações de ações, ou seja, empresas que remuneram os acionistas com suas próprias ações. E além disso, eu vou incluir nesse vídeo análises fundamentalistas, comparações entre os ativos e ainda o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis. E por trazer todas as informações neste vídeo aqui, é que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Mas primeiramente eu já vou fazer para vocês alguns alertas importantíssimos. E o primeiro alerta é: nunca compre ações apenas por conta dos dividendos. Porque muitas vezes as empresas fazem um anúncio gigantesco de pagamento de dividendos. Algumas vezes, como aconteceu inclusive com a Petrobras, fez um anúncio com uma rentabilidade que valia para o ano inteiro, sendo que ela fez vários outros ao longo do ano de 2022, por exemplo. E aí o investidor desavisado, sem saber que na data seguinte à data de direitos, as cotações são reajustadas. E assim, acaba se metendo em enrascadas porque essa conta simplesmente não fecha. As cotações, elas corrigem na mesma proporção do pagamento dos dividendos. Então, se você comprar na data de direitos e vender um dia depois, essa conta tende a dar zero. Outro ponto é: analise bem uma empresa antes de investir. Sempre falo isso para vocês nos comentários e também nos vídeos. O paradigma para viver com dividendos de ações é escolher boas empresas com uma política de pagamento de dividendos sustentável e a bons preços. E muito cuidado com dicas por aí, porque o momento pode ser ótimo para quem está falando para você, mas pode não ser um bom momento para você. Então, avalie o seu momento, crie a sua estratégia e considere as informações que você tem recebido. E a primeira empresa que eu trago para vocês é o Banco Banestes, que tem as ações BES3 e BES4, que são as ações ordinárias e preferenciais. E justamente vindo aqui no site de relações com os investidores do Banco Banestes, vamos ver aqui os dividendos e juros sobre capital próprio, que é o JCP. E só lembrando, eu sempre trago vocês para o site de relações com os investidores das empresas, porque é o site mais confiável sobre as empresas. Tem aqui todas as informações que elas têm também publicadas, tanto na CVM quanto também na B3, além de ser totalmente gratuito e de fácil acesso para todos. E de acordo com o exercício do ano de 2023, a política de pagamento de dividendos do Banco Banestes, ela contempla um payout de 25%, que é o percentual do lucro líquido que é destinado para pagamento dos dividendos, sendo que esse aqui é o pagamento mínimo. Ele pode fazer até 60% do pagamento do lucro líquido ajustado, sendo que o banco vai fazer pagamentos mensais, mas ele também pode fazer, em alguns casos, pagamentos semestrais, como geralmente ele faz mesmo. Mas de maneira geral, se vocês acessarem qualquer site que tenha data de pagamento dos dividendos, será possível perceber que o pagamento mensal que ele faz é todo aqui em forma de JCP ou JSCP. A sigla é diferente, mas o significado é o mesmo, que são os juros sobre capital próprio. E como vocês podem notar, o banco já declara todos os pagamentos que ele vai fazer ao longo do ano inteiro. Então, em janeiro, ele já define o pagamento do ano inteiro. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações do Banco Banestes estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis para o ativo BES3, que são as ações ordinárias, comparando aqui o preço versus o LPA. Lembrando que o preço são as cotações e o LPA é o lucro por ação, ou seja, o lucro somado dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E esse gráfico é excelente justamente para dar uma visão ímpar em relação às cotações e o lucro das empresas, dividido pela quantidade de ações, que naturalmente é o lucro distribuível em forma de dividendos para os acionistas. E nesse sentido, podemos observar que ao longo da história do banco, ele não deu muitas oportunidades não, pelo menos aqui de 2016 até o ano de 2021. O banco sempre esteve com as suas cotações acima do seu LPA. Mais recentemente, o banco realmente conseguiu decolar na sua lucratividade, abrindo essa diferença, ou seja, essa discrepância entre as cotações e o LPA nesse momento, indicando assim que existe sim um momento favorável para o investidor nas ações BES3 de acordo com este indicador. Sendo que esse vídeo acaba sendo bastante oportuno porque todas as empresas que estão nesse vídeo já têm esse gráfico atualizado porque foram divulgados os resultados do ano de 2022, que são os resultados mais recentes até o momento. Na sequência agora eu trago para vocês o Banco Bradesco com os ativos de bolsa de valores BBDC3 e BBDC4. E justamente vindo aqui no site de relações com os investidores do Banco
Banco Bradesco, vamos ver aqui na prática de pagamento de dividendos que o dividendo mínimo obrigatório dele é de 30% do lucro líquido. E a sistemática de pagamento dele é justamente em pagamentos mensais de dividendos ou JCP, podendo ainda ter pagamentos adicionais através dos pagamentos intercalares. E é por isso que eu trago para vocês o histórico de pagamento de dividendos do Banco Bradesco, o BBDC3, que faz pagamentos mensais. Da mesma maneira, ele faz aqui todos os lançamentos de JCP para o ano inteiro. Então, em janeiro, ele já faz o lançamento de todos os JCP, como vocês estão vendo, para o ano de 2023. Também aqui no site de relações com os investidores, olhando o JCP e dividendos, notem que o banco faz pagamentos intermediários, exatamente como eu expliquei. Capítulo à parte é que ele também remunera os acionistas com bonificações. E além disso, também vou trazer aqui para vocês todo o histórico de bonificações de ações deliberados pelo Conselho de Administração do Banco Bradesco e apresentados ao mercado desde o ano 2000. E assim, fica fácil para o investidor analisar o que já aconteceu e a possibilidade do que ainda pode acontecer. Mas é claro, se vocês quiserem que eu traga um vídeo detalhado e dedicado ao assunto de bonificações do Bradesco, deixe nos comentários abaixo, porque assim vocês me ajudam a direcionar o conteúdo do ativo virtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. E podemos ver que no ano de 2008, o banco fez uma grande distribuição de 50% em forma de bonificação para os seus acionistas. Esse aqui é o valor contábil. Informação essa útil para quem precisa fazer a declaração do imposto de renda. Eu vou explicar em mais detalhes como a bonificação funciona, mas vamos primeiro observar as proporções. Então temos que em 2008 ele fez essa grande proporção, em 2009 o banco também fez outra grande distribuição, depois 2010 fez duas distribuições de 10%, houve uma subscrição de ações de pouco mais de 1,65% também no ano de 2010 e depois ele ficou oscilando entre 10% e 20% até que a última, no ano de 2022, foi de 10%. Mas como funcionam as bonificações? Para isso eu vou trazer aqui para vocês apenas um exemplo, então não se atenham a esses valores que eu vou trazer, porque eles são apenas hipotéticos para explicar a bonificação de ações. Então vamos supor que uma determinada empresa ela lançou um comunicado ao mercado dizendo que ela vai aumentar o seu capital social e esse aumento do capital social a empresa vai reverter em remuneração aos acionistas numa bonificação de ações de 10%. Geralmente esses comunicados eles não trazem 10%, eles dizem que a empresa vai bonificar 10 ações para cada 100 ações que o acionista possuir até a determinada data com. Mas justamente para ser didático nesse exemplo é que eu estou trazendo 10%. Então vamos supor que você acionista da empresa tem 1.000 ações dela. Seja ações ordinárias ou preferenciais, não faz diferença. E vamos supor também que a cotação das ações que você possui seja de R$ 17,54, o que significa dizer que você teria então R$ 17.540 de patrimônio da determinada ação. Após a Datacom, você adquire o direito de receber a bonificação de ações, mas ela ainda não foi creditada. Os avisos, eles sempre trazem qual é a data de crédito. Vamos supor, então, que após a data de crédito e você tenha recebido a bonificação, então você vai ter 1.100 ações, porque estamos dizendo que são 10% a mais em relação ao seu portfólio original, gerando assim 100 ações a mais. Então o que você tinha vai ser exatamente 1.100 ações. Mas agora eu vou fazer alguns alertas. O primeiro deles é que não vá achando que você vai receber R$ 1.754 por conta das bonificações, porque não é assim que funciona. Depois da data de direitos, as cotações sofrem ajustes. E assim, na data X, ou seja, na data ex-direitos, seu patrimônio vai ser o mesmo, R$ 17.540. Porque sempre depois de um pagamento de dividendos, as cotações sofrem ajustes da mesma proporção do pagamento, e não vai ser diferente aqui com as bonificações. Então, para efeito geral, você vai continuar com o mesmo patrimônio, naturalmente, respeitando as oscilações do mercado, que podem subir ou podem cair. E aí sim, por conta dessas oscilações é que seu patrimônio vai oscilar também. Então, não pense em comprar as ações apenas por conta dos dividendos, JCP ou bonificações. Esta conta, matematicamente, ela não faz sentido, mas faz muito sentido para quem é investidor de longo prazo, porque assim, essas ferramentas de remuneração acabam tendo um efeito poderoso ao longo do tempo. E obviamente eu não estou falando de 12 meses, eu estou falando de 5, 10, 15 anos. E se você quiser ver uma simulação disso acontecendo ao longo de muitos anos, tem vídeo no canal também. Basta procurar pelo Banco Bradesco, vocês vão encontrar vídeos aqui no canal mostrando simulações de investimento. Inclusive eu me preocupo em mostrar para vocês as cotações ajustadas, justamente para não dar a impressão de um efeito multiplicador irreal. Eu trago para vocês apenas informações
com base na origem da informação, ou seja, diretamente dos documentos oficiais de cada empresa. E agora, trazendo o quadro Caçando Assimetrias para as ações BBDC3, que são as ações ordinárias do Banco Bradesco, também na comparação preço versus o LPA, é um banco que se mostra muitíssimo descontado, com toda essa queda aqui das cotações, e que inclusive eu trouxe para vocês em vários vídeos aqui do canal, mas o último eu explico detalhadamente o que está acontecendo com o Banco Bradesco. Então quem tiver interesse no banco, recomendo fortemente assistir esse vídeo aqui para entender por que as cotações caíram e, obviamente, analisar se faz sentido o investimento no banco ou não. De modo que podemos ver que existe claramente uma simetria muito favorável nesse momento para o Banco Bradesco em relação ao seu LPA. Uma oportunidade semelhante a essa aconteceu apenas no ano de 2016 e nenhum outro ano teve uma oportunidade como a que está acontecendo nesses últimos 2 anos, do final do ano de 2021 até início do ano de 2023. A próxima empresa que eu trago para vocês agora é o Banco Itaú, com os ativos de bolsa de valores ITUB3 e ITUB4. E o Itaú também faz pagamento de dividendos mensais, como também é possível notar aqui todos os pagamentos em forma de JCP, sendo que o banco já fez os lançamentos da Datacom para todos os meses deste ano de 2023. E agora trazendo para vocês o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, considerando ITUB3, ações ordinárias do Banco Itaú, na relação preço versus o LPA. Mas no caso do Itaú, existe sim uma discrepância entre as cotações e o LPA nesse momento, que aliás está bastante estável desde o início do ano de 2021, mas mesmo assim existe essa relação favorável para o investidor nesse momento, porque as cotações caíram. Então é uma diferença pequena, mas ela existe. Então favorável também de acordo com esse indicador. Diferentemente dos outros bancos, o mercado deu grande oportunidade para os acionistas entre o ano de 2013 até o ano de 2017. Depois disso, realmente o banco acabou ficando mais caro e ele ficou oscilando, dando pequenas oportunidades para os acionistas, como eu expliquei desde o início de 2021. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E trazendo para vocês a comparação dos 3 ativos, ou seja, BES3, BBDC3 e ITUB3, ou seja, as ações ordinárias de cada banco, começando pela comparação da rentabilidade, utilizando aqui os últimos 5 anos, sem reinvestir nenhum dividendo, apenas a valorização das cotações, temos que a liderança é do Banco Banestes, com 123,24% de valorização das suas cotações, ao passo que o Banco Itaú caiu 10,23% e o Bradesco 34,43%. E também na evolução dos lucros, porque quem acompanha o ativo virtual sabe que os dividendos são pagos com base nos lucros. Então, o crescimento dos lucros também demonstra o aumento do pagamento de dividendos na maioria dos casos. E eu digo na maioria dos casos porque é importante que os acionistas conheçam a política de pagamento de dividendos de cada empresa, razão pela qual eu trouxe para vocês essa playlist dedicada a falar sobre os assuntos relacionados aos dividendos, e nela tem 3 vídeos com 25 empresas explicadas no detalhe o seu estatuto social e, naturalmente, a política de remuneração aos acionistas, sendo esse um grande diferencial aqui do Ativo Virtual, com esse acervo rico em informações para quem quer realmente aprender sobre as ações e como funcionam os investimentos para ter uma carteira previdenciária baseada em dividendos. Mas o fato é que o Banco Banestes novamente tem a liderança aqui, com 158,63% de crescimento nos seus lucros nos últimos 10 anos, chegando a 345,79 milhões de reais, ao passo que em segundo lugar ficou o Banco Itaú, com crescimento de 40,6%, chegando aos 30,74 bilhões de reais. E o Banco Bradesco, crescimento de 37,63%, fechando em 21,22 bilhões de reais. Isso acontece porque o Banco Banestes é um banco muito menor, ele é um banco do estado do Espírito Santo, ao passo que o Itaú e o Bradesco fazem parte do rol dos grandes bancos que tem no Brasil. E na comparação fundamentalista, que utilizando indicadores fundamentalistas para os 3 ativos, novamente, vamos ter que o Banco Banestes é o mais barato entre os 3, com PL de apenas 5,76, ou seja, é o preço dividido pelo lucro. Novamente temos aqui o lucro na comparação com as cotações, indicando assim quanto que o mercado está pagando pelos lucros de cada empresa. Indicador muito útil para quem é investidor de longo prazo. Em contrapartida, no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, temos que o Bradesco é o mais descontado, estando 22% mais barato do que seu valor patrimonial. O
Banestes está no valor justo de acordo com esse indicador e o Itaú 18% acima. Mas nos dividendos, o dividend yield do Banco Banestes é de 8,17%, vencendo os dois outros bancos. Margem líquida e o ROI, a vitória é do Itaú, como já era de se esperar, que é o banco mais lucrativo realmente e que tem a maior carteira de crédito do mercado, mas, como vimos nos outros gráficos, os últimos dois indicadores não tinha como o Banco Banestes não vencer. Então, taxa de crescimento anual composta dos últimos 5 anos das receitas, crescimento de 17,19% e, na comparação dos lucros, 13,82% de crescimento nos últimos 5 anos. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito dessas empresas e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo para ajudar a Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.